Olá pessoal, hoje a nossa aula é sobre sistema nervoso. Como o assunto é extenso, então eu dividi em partes, tá bom? Então vamos lá. O início do estudo do sistema nervoso, do que nós conhecemos hoje, foi através desse cientista, o Camilo Golgi, que é o mesmo cientista que descobriu o sistema golgiense que vocês já estudaram na célula. Então, o que aconteceu? Ele inventou uma técnica de visualização com sais de prata. Então, ele pegou um tecido nervoso e quando ele colocava esses sais de prata, aparecia essa coloração, né? Então, essa parte toda corada aqui, o que ele deduziu que fosse? Ele achou que era um retículo contínuo, era tudo ligado aqui, e que todas essas ramificações tinham uma função nutritiva. Aí um outro cientista, que é o Ramon e Cajal, ele usou a mesma técnica do Golgi, só que ele achava que o cérebro ele era composto por várias partezinhas minúsculas, que no caso ele chamou de neurônio, então foi ele que deu o nome. E que essas ramificações eram, a função delas era trocar sinais de um neurônio com o outro. Então, ele estava certo, né? E não tinha essa função aqui que o Golgi achava. Mas os dois acabaram ganhando o prêmio Nobel de Medicina em 1906. Por quê? Porque o que o Cajal achava é que estava correto. Realmente são neurônios individuais e que trocam sinais pelas ramificações. Mas ele só conseguiu chegar a essa conclusão por causa da técnica de visualização com sais de prata, que quem inventou, aqui quem testou, foi o Golgi. Então, por isso que os dois ganharam o prêmio, tá? Então, assim que começou o estudo, aí eles chegaram às conclusões aí dos neurônios, foi através desses dois cientistas, tá? Então vamos lá. O sistema nervoso, a função dele é promover e controlar toda a interação entre os sistemas internos do organismo, né? E dos órgãos dos sistemas com o ambiente. Então, ele vai controlar toda essa interação. Ele ajusta o organismo ao ambiente e vai gerenciar, em relação a esse ajuste, o funcionamento dos órgãos. Percebe, identifica e responde a estímulos internos e externos. Os estímulos e as respostas são sequências de pulsos elétricos muito rápidos. Essa sequência de pulsos elétricos que são chamadas de impulsos nervosos. Então, o impulso nervoso ele também é conhecido como potencial de ação. Então, assim, ó, aqui você tem um neurônio, então aqui é o sinal elétrico e o tempo. Então, ele está parado, o neurônio, e aí, de repente, ele tem um potencial de ação, que é o impulso nervoso, depois ele para de novo, tá? Então, por exemplo, aqui um neurônio, né? É o tempo aqui. Então, ele tem... ele está parado e aí ele recebe um estímulo, por exemplo, o cheiro do álcool, e a partir disso ele tem esse potencial de ação. Se você tirar esse álcool daqui, né, ele volta a
a ficar em repouso. Então, o que que significa? Aqui eu estou dando o exemplo de um neurônio olfativo, tá? Mas com os outros, por exemplo, visão, olfato, paladar, acontece a mesma coisa. Então, é um estímulo, e esse estímulo é que fez com que acontecesse esse impulso nervoso aqui, que é o potencial de ação, tá? Esse estímulo presente. Se você tirar esse estímulo, ele volta a ficar aqui em repouso. Então, só que isso pode acontecer, normalmente acontece quando tem um estímulo, mas pode acontecer como nesse exemplo aqui, sem estímulo nenhum, porque o neurônio é uma célula que consegue ter esse potencial de ação, esse sinal elétrico, sozinho, mesmo sem o estímulo, tá? Mas com o estímulo você percebe dessa forma, tudo bem? Bom, a organização do sistema nervoso: central e periférico. O central, ele é formado aqui, ó, de encéfalo e da medula espinal, ó, espinhal ou espinal, tá? E o sistema nervoso periférico é formado pelos gânglios, que fica tudo aqui, e os nervos todos do corpo. Então, ó, sistema nervoso central. Ele é formado pela medula espinal ou espinhal e encéfalo. O encéfalo é formado por cérebro, cerebelo, tronco encefálico. Esse tronco encefálico é formado pelo mesencéfalo, pela ponte e pelo bulbo. Então tá aqui, olha, o cérebro, aí o cerebelo, aí o tronco encefálico, que é o mesencéfalo, ponte e bulbo. Então, ó, mesencéfalo, vê a posição, a ponte, o bulbo e aí vem a medula espinal, certo? Esse de encéfalo eu vou comentar depois com vocês mais para frente, em outro slide. Aqui tem o tálamo e hipotálamo, que são também estruturas bem aqui centrais do cérebro, que tem funções específicas, certo? Depois eu vou comentar com vocês, mas ele faz parte do cérebro. Então, falando de encéfalo, é até o bulbo, né? Então, você tem cérebro, cerebelo, mesencéfalo, ponte e bulbo. E a medula espinal, que tá aqui porque ela também faz parte do sistema nervoso central. Sistema nervoso periférico. Ele é formado por nervos cranianos, por nervos raquidianos, que aí eles estão na medula, por terminações nervosas e por gânglios nervosos. Então, tudo isso faz parte do periférico. Então, tá aqui que eu já tinha falado para vocês: central, encéfalo e medula, e periférico, gânglios, nervos. E tem as terminações nervosas, também livres, né, que pode ser encontrado na pele, em alguns órgãos. Então, vamos lá, agora eu vou falar para vocês do neurônio. Então, ele é uma unidade morfológica e fisiológica do sistema nervoso, tá? Então, morfológica, que tem formas, né, diferentes, que até vou falar para vocês, e fisiológica, que é o funcionamento dentro do sistema nervoso que envolve o impulso nervoso. Ele é formado por corpo celular, dendritos e axônio. O corpo celular é onde fica o núcleo e de onde partem as ramificações, tá? É uma célula, tá? Como outra qualquer, só que, no caso do corpo celular, só que tem ramificações. Os dendritos são prolongamentos ramificados, tá? Então, eles vêm antes do corpo celular e eles recebem os estímulos. O axônio, ele vem depois do corpo celular
e ele vai conduzir o impulso nervoso. Então, vão ter aqueles sinais elétricos, então tem o impulso, e aí ele vai, esse axônio ele tem ramificações na extremidade, tá? Então, esse impulso vai ser conduzido até o final do neurônio. Então, aqui, ó, corpo celular, aí ele tem um núcleo, tem lá as organelas, é uma célula. Aí, aqui são os dendritos, que são as ramificações do corpo celular, e aqui é o axônio, onde ele termina com essas ramificações, certo? Então, esse é sempre o sentido do impulso nervoso. Sempre daqui do dendrito passa para o corpo celular e vai para o axônio. Alguns neurônios são chamados de mielinizados porque eles têm a bainha de mielina, tá? Então, essa bainha de mielina ela é formada pelas células de Schwann. Então, são células que têm a membrana lipídica, tá? Então, ela é a membrana de gordura, né? Que vai atuar como um isolante térmico e vai acelerar a transmissão do impulso. Então, para isso que serve essa bainha de mielina, tá? Vai acelerar esse impulso. Neurônios que não são mielinizados, então, eles não têm essa aceleração do impulso aqui. Tem o nódulo de Ranvier, que é uma descontinuidade dessa bainha de mielina entre uma célula de Schwann e outra. Então, assim, olha, tem o corpo celular, aí os dendritos, que são as ramificações, aí aqui está o axônio, eu já tinha falado para vocês, e as ramificações, tá? Aí, o que acontece? Essa é a célula de Schwann. Então, ela é uma célula que tem, aqui está o núcleo, tá vendo? Que você vê assim do lado de fora, e a membrana dela é bem grande, é toda enrolada aqui no axônio, certo? E essa mielina é o nome dessa membrana aqui. Agora, a bainha de mielina é um conjunto de todas essas células aqui, conjunto de todas essas membranas lipídicas, tá? Que são chamadas de mielina. Então, tudo isso daqui junto é a bainha de mielina que eu falei para vocês que acelera o impulso nervoso. O nódulo de Ranvier é isso aqui, ó, tá vendo que tem uma interrupção, uma separação entre uma célula e outra? Então, isso é chamado de nódulo de Ranvier. Então, ele dá uns pulsos aqui, tá? Conforme o impulso elétrico é transmitido. Tudo bem? Então, aqui está a direção do impulso, que eu falei para vocês que é sempre do dendrito, corpo celular, axônio. E aqui eu coloquei os tipos de neurônio em relação à morfologia, ou seja, a forma deles. Então, olha, o ponto de referência aqui é o corpo celular. Então, nesse caso, tem o corpo celular e tem uma ramificação só, tá vendo? Então, ó, é o corpo e uma ramificação, por isso ele é chamado de monopolar. O bipolar, ele tem o corpo celular, mas ele tem uma ramificação e outra ramificação, por isso que ele é bipolar. O pseudomonopolar, ele dá a impressão que é um só aqui, ó. Parece que ele vem aqui e ele é o mesmo, mas não é. Ele vem aqui, tá? Aqui tá o corpo celular, então sai um aqui, mas sai outro daqui, certo? Então, ele tem duas ramificações, porque você tá partindo daqui, né? E aqui eles são diferentes, ó. Então, dá a impressão dele ser um só, mas não é. Por isso, pseudo-monopolar. Pseudo é falso. E o multipolar, ele tem aqui o corpo celular, mas olha quantas ramificações, tá? E aí ele vai passar esse impulso
aqui para as terminações do axônio, certo? Então, olha, os sinais elétricos, nesse caso do monopolar, ele vai transmitir do corpo celular aqui para o axônio, mas vai voltar para ele também. É um tipo de neurônio que ele só tem uma direção aqui, uma ramificação só partindo dele, mas com duas direções de sinais elétricos. No caso aqui do bipolar, é uma direção só. Então, ele está vindo aqui do dendrito, corpo celular, axônio, certo? Esse pseudomonopolar também, a transmissão é sempre numa direção só. Está vindo daqui, dendrito, passa pelo corpo celular e vai para o axônio. Multipolar, a mesma coisa, que é a morfologia mais comum que nós vemos aí dos neurônios, né? Os que têm em maior quantidade. Então, tem lá os dendritos, né? Recebeu, aí passou para o corpo celular e foi para o axônio. Então, sempre também na mesma direção. Então, o único que tem direções que pode ser tanto do corpo celular para o axônio como do axônio para o corpo celular é o monopolar. Os outros não. Tudo bem? Tipos de neurônios. Então, tem os neurônios que são aferentes, que são chamados de sensoriais. Eles vão reagir aos estímulos externos ou internos. Os eferentes são os motores. Então, eles vão transmitir os sinais do sistema nervoso até o órgão efetor. Então, por exemplo, no caso do aferente, ele vai receber o estímulo externo e ele vai levar até o sistema nervoso central. No caso do eferente, ele vai pegar esse sinal do sistema nervoso central e vai levar até o órgão efetor. No caso aqui, vamos supor que fosse um músculo. Então, aí esse músculo vai se mover, né, pela transmissão que veio do sistema nervoso central, seja ele do encéfalo ou da medula espinal, tá? Não importa de onde está vindo, mas é do sistema nervoso central. E aí o músculo se move, tá? E tem os associativos, que são os interneurônios, que é um grupo mais numeroso, tá? Ele vai transmitir os sinais dos neurônios sensoriais até o sistema nervoso central, mas eles também vão conectar os neurônios motores entre si. Então, eles vão fazer aqui, na verdade, as duas funções, tá? Então, é o grupo mais numeroso que tem de neurônios. Então, olha aqui, ó. Tem os neurônios aferentes, que eu falei para vocês que eles recebem o estímulo e levam até o sistema nervoso central. Ó, então, aqui tem exemplo aqui, que inclusive é aquele pseudo polar ou unipolar, tá? Então, ele recebeu e vai transmitir. E aqui, neurônio do olfato e da visão, que ele é um neurônio até mais simples e ele não é mielinizado, tá vendo? Ó, ele não tem a bainha de mielina. E ele recebe o estímulo e vai passar para o sistema nervoso central. O neurônio eferente é aquele que pega a informação do sistema nervoso central e ele leva até o músculo, que vai fazer o músculo se mover, tá? Então, aqui, ó, essa parte aqui mielinizada, que está ligada ao músculo, é chamada de nervo, certo? Pode ser um neurônio só, como pode ser um axônio só ou vários axônios para formar o nervo. E os interneurônios são aqueles que eu falei para vocês que são os mais numerosos e eles têm morfologias diferentes, olha. Tá vendo? Esse tem aqui os dendritos, o corpo celular, o axônio dele é diferente. Esse mais ainda, olha quantos dendritos, aqui é o corpo celular.
e aqui é o axônio. Então, são mais complexos e eles tanto têm a função aqui dos sensoriais, como eles também têm funções dos motores, certo? Esse tipo de neurônio aqui bem complexo fica no cerebelo, tá? Aqui depois vocês vão ver que é um órgão de equilíbrio. Eu vou dar as funções depois para vocês em outra aula. Sinapse. A sinapse, ela é uma estrutura compartilhada, tá? Que ela vai permitir essa propagação dos impulsos, que é aquele potencial de ação que eu falei para vocês, de um neurônio para outra célula, certo? Então, essa sinapse ela pode ser considerada interneural porque ela está passando esse impulso de um neurônio para outro, ou pode ser uma sinapse neuromuscular que pode estar passando esses impulsos de um neurônio para um músculo, ou uma sinapse neuroglandular, que é um neurônio passando esse impulso para uma célula glandular. Então, de qualquer forma, tem essa transmissão. Então, aqui, olha, a sinapse. Aqui tem o corpo celular, onde tem o núcleo, o nucleolo, né, que eu falei para vocês, os dendritos, e aí toda essa parte aqui é o axônio, aqui tem a bainha de mielina, tá? Tudo isso nós já falamos. Então, esse impulso nervoso tá vindo aqui e vai ser transmitido para os dendritos aqui de outro neurônio, tá? Então, essa transmissão do impulso desse axônio para o dendrito do outro neurônio, aqui, ou dendrito, ou mesmo diretamente no corpo celular. Então, essa ligação aqui de transmissão é chamada de sinapse. Aí, esse outro neurônio vai fazer a mesma coisa, vai transmitir esse impulso do axônio aqui para os dendritos do outro neurônio. Então, outra sinapse. Aí esse aqui, a mesma coisa para o outro, outra sinapse. Aí no outro, tá? Então, todas essas ligações aqui é que são chamadas de sinapses. Existem neurotransmissores que são substâncias que estão presentes em vesículas nas terminações do axônio de um neurônio. Esse neurônio é chamado de pré-sináptico, tá? Que é o neurônio que vai transmitir o impulso nervoso para a próxima célula, seja um neurônio, seja um músculo, uma glândula, enfim. A chegada de um potencial de ação, que é o impulso, na terminação vai resultar na liberação de neurotransmissores. Onde? Na fenda sináptica. Essa fenda sináptica é um espaço entre um neurônio e outro, ou entre um neurônio e a célula onde ele está transmitindo impulso nervoso. Os neurotransmissores, eles vão atingir receptores do outro neurônio, tá? E esse outro neurônio é chamado de pós-sináptico, porque aí ele vem depois da sinapse, certo? Desencadeando um efeito que pode ser de excitação ou de inibição, vai depender do receptor. Então, olha aqui vocês vão entender melhor. Você tem o neurônio, aí ele não está ligado aqui em outro neurônio, isso daqui não é sinapse? Então, agora eu vou explicar para vocês o que acontece aqui na sinapse. Então, vamos lá, ó. Aqui tem uma terminação do axônio, é essa aqui. Então, essa é a terminação do axônio. Essa membrana aqui, ó, em volta, toda essa membrana, ela é pré-sináptica, porque está antes do compartilhamento, que é a sinapse, certo? Então, por isso que é pré. Aí, essas são as vesículas. Dentro dessas vesículazinhas tem
os neurotransmissores, que são esses pontinhos aqui, tá? Então, esses neurotransmissores vão ser passados aqui por esse espaço é a fenda sináptica, tá? Então, passou, ele foi eliminado aqui, e aí, aqui é a membrana, aqui ó, essa membrana deste outro neurônio, certo? Então, essa aqui é a membrana. Aí, esse neurotransmissor, ele vai encaixar isso daqui é tudo proteína, ó, proteína que fica na membrana. Então, ele encaixa aqui, e no momento que ele encaixa, essa proteína abre. Nesse exemplo aqui, tá entrando sódio, tá? O Na aqui é o sódio. Poderia ser outra substância. Então, entra aqui no outro neurônio e vai ou inibir ou excitar esse outro neurônio para que ele transmita esse potencial de ação para um próximo ou não. Então, olha, aqui está mostrando que quando encaixa, ó, percebe, tá vendo que tem aqui uma estruturazinha na proteína? Então, quando vem essa bolinha, que é o neurotransmissor, e encaixa aqui, ele abre, ó, e aí o sódio entra. Ó, encaixou, abriu, o sódio entra. Aqui não encaixou, então a proteína está fechada e o sódio não entra, certo? Então, é assim que acontece essa transmissão através dos neurotransmissores aqui, para poder passar substâncias que devem entrar numa outra célula ou num outro neurônio, para que possa continuar o impulso ou não, tá? Pode inibir ou pode excitar. Então, é assim que acontece. Então, ó, membrana pré-sináptica, porque está antes da sinapse. Vai passar aqui pela fenda sináptica, que é esse espaço, e vai eliminar esses neurotransmissores que vão encaixar nessa membrana. Esta membrana do segundo neurônio é a pós-sináptica, veio depois, e assim que o neurotransmissor encaixa na proteína da membrana, ela abre para a entrada de substâncias. Aqui no caso desse exemplo é o sódio. E se não encaixar, então ela não entra. Tudo bem? Glia ou neuróglia são células que têm a função de dar suporte e nutrição para os neurônios. Mas assim, suporte e nutrição já chegaram à conclusão que essas células fornecem realmente isso para os neurônios, mas podem ter muitas outras funções que ainda estão em estudo, tá? Acreditava-se que existiam muito mais células gliais ou células da glia do que neurônios. Acreditava-se que era entre 10 a 1000 vezes mais do que neurônio, mas hoje se sabe que eles estão mais ou menos na mesma quantidade, por volta de 85 bilhões, tanto de células gliais quanto de neurônios. Então, aqui tem alguns exemplos de células da glia ou células gliais. Então, ó, oligodendrócitos, tá vendo que ela se liga aqui à bainha de mielina? Aí, ó, células ependimárias. As células de Schwann que nós falamos são consideradas células gliais, tá? Que elas envolvem aqui o axônio lá da bainha de mielina, então também são células gliais. A micróglia e os astrócitos, tá vendo que eles se encaixam aqui no vaso sanguíneo, certo? Então, são células que têm a mesma quantidade de neurônios e com funções diversas, tá?
Bom, pessoal, eu coloquei aqui para vocês entenderem melhor a sinapse, eu coloquei um pequeno videozinho aqui no final da nossa aula de hoje, tá? Então, eu quero que vocês assistam e prestem bastante atenção, que eu acho que vai ser mais fácil de vocês entenderem, tá bom? E na próxima aula eu continuo aqui o nosso assunto de sistema nervoso, tá? Um beijão para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau. Nosso cérebro está constantemente processando informações, o que exige a comunicação entre bilhões de células nervosas. A sinapse. Sinais são passados de um neurônio pré-sináptico para um neurônio pós-sináptico em uma junção chamada sinapse. Um potencial de ação no neurônio pré-sináptico viaja pelo axônio até chegar no terminal axonal. O espaço entre o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico é chamado de fenda sináptica. Neurotransmissores. O botão terminal do terminal axonal contém inúmeras vesículas preenchidas com neurotransmissores, substâncias químicas que carregam a informação através da fenda sináptica. Quando o potencial de ação atinge o botão terminal, as vesículas sinápticas se fundem com a membrana plasmática do neurônio, liberando os neurotransmissores para a fenda sináptica. Os neurotransmissores afetam o neurônio pós-sináptico, mudando a distribuição de cargas ao longo da sua membrana. Vamos olhar mais de perto. Um potencial de ação é propagado pelo axônio pela abertura e fechamento de canais de sódio e potássio. Quando o potencial de ação chega ao terminal axonal, canais de cálcio mostrados em verde são abertos. Os íons cálcio entram no botão terminal através desses canais. O cálcio então se liga às vesículas sinápticas que contêm os neurotransmissores. Isso faz com que as vesículas se fundam à membrana plasmática do neurônio pré-sináptico, liberando os neurotransmissores para a fenda sináptica. Os neurotransmissores se difundem pela fenda sináptica e ligam-se a receptores localizados no neurônio pós-sináptico. Aqui, os receptores são canais iônicos que se abrem. Os íons entram através dos canais, mudando a distribuição de cargas através da membrana. Os neurotransmissores são rapidamente removidos da fenda sináptica, cessando seu efeito sobre o neurônio pós-sináptico. Efeito de sinapses múltiplas. Um único neurônio pode receber sinais de vários neurônios. Os sinais enviados pelo axônio da esquerda são excitatórios. Eles tornam o neurônio pós-sináptico mais propenso a gerar um potencial de ação, como indicado pela cor verde. Sinais do axônio da direita são inibitórios. Eles fazem com que o neurônio pós-sináptico fique menos propenso a gerar um potencial de ação, como indicado pela cor vermelha. Os dois sinais se cancelam e nenhum potencial de ação é gerado. Agora, somente sinais excitatórios são transmitidos, e o neurônio pós-sináptico gera um potencial de ação que percorre o seu axônio. Os sinais que passam por estes e outros muitos neurônios constituem nossos pensamentos e coordenam todas as nossas atividades.